e futuramente habitaremos mundos de todos os mundos felizes. Mas enquanto esse tempo não chega, nós temos que trabalhar em nós as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas mazelas. E o capítulo 5 do Evangelho, por incrível que pareça, é o maior dos capítulos que Kardec nos trouxe. A gente costuma dizer, até brincar, né? Que nem sempre o maior é o melhor. Mas aqui é o contrário. Realmente o capítulo 5 é o maior e o melhor capítulo do Evangelho, sem demérito aos demais capítulos do Evangelho. Kardec nos traz 15 preposições para a nossa meditação, para o nosso ensino, através dos seus comentários, e 16 instruções dos Espíritos, 31 itens elencados no capítulo 5. E ele inicia dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes do mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Nós poderíamos até questionar como que o Cristo fala que é bem-aventurados os pobres, os sofredores, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque bem-aventurança significa feliz, agraciado. Como ser feliz na dor, no sofrimento, nas angústias? Mas é exatamente o que ele passa a ensinar a cada um de nós. É o bem e o mal sofrer. É a calma e a resignação que Kardec nos ensina no capítulo 5, que todos nós precisamos ter para que nós possamos passar pelas dores e pelos sofrimentos. Então Jesus, no Sermão do Monte, nos deixou uma das mensagens mais profundas e ao mesmo tempo desafiadoras. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E nós poderemos questionar. Então, como pode alguém ser feliz meio à dor, à aflição e ao sofrimento? De que forma? É compreendendo o porquê das dores. Por que elas nos alcançam? Se as dores não são causadas por nós mesmos, são pagamentos de dívidas que nós trazemos das vidas pretéritas que nós já experienciamos. Tanto é que o Cristo nos diz: no mundo só tereis aflições, e não saireis deste plano até que pagueis o último jota e o último ceitil. Dívidas que nós contraímos com os nossos semelhantes nas vidas passadas. Eu sempre costumo brincar, nós já jogamos gente na fogueira, nós já esquartejamos, já traímos, expoliamos, fizemos tudo de equivocado. E hoje colhemos aquilo que nós plantamos no passado. Nós morremos de medo dos nossos obsessores. Quem são os nossos obsessores? Como dizia Chico, são os nossos credores, aqueles a quem nós fizemos mal. Chico sofreu com as obsessões até o último dia da sua existência. Ele conseguiu trazer, capitanear para o seu lado 80% daqueles irmãos que já lá dos idos de 1958, no Centro Espírita de Pedro Leopoldo, já o importunavam no seu trabalho mediúnico. Tanto é que ele chegou a procurar o Dr. Hilton Rocha, no Instituto de Oftalmologia de Belo Horizonte, na época, dizendo que se aquelas tonteiras, se aquilo, que tormento que ele passava fosse questão dos olhos, que o arrancasse as suas vistas para que ele pudesse continuar trabalhando. E ao chegar em Uberaba, ele teve uma paralisação dessas atormentações, mas logo em seguida elas vieram com toda a força.
E Emmanuel disse para Chico: paciência, paciência, isso vai passar. E foi passando, mas mesmo assim ele desencarnou tendo ainda 20% daqueles espíritos que o atormentavam, o atormentando, e ele dialogando e tentando trazê-los para a seara do bem. Da mesma forma foi Divaldo, foi Eurípides Barçanufo, foi Bezerra. O que sobra para nós? Quantas pessoas nós prejudicamos nas vidas passadas? Então as dores nos alcançam, e é isso que nós precisamos entender. Então, o Espiritismo não glorifica a dor, nem afirma que devemos buscá-la. O sofrimento não é prêmio, mas instrumento educativo da alma. E é o que Chico dizia: se não fosse a dor para nos trazer de volta aos trilhos. A grande maioria de nós que estamos aqui hoje, chegamos aqui, não foi pelo amor, foi pela dor. A água bateu no pescoço. Nós pulamos, nós gritamos e nós pedimos socorro ao Pai. Me ajuda, pelo amor de Deus, está difícil. E ele disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Capítulo 5, 6 do Evangelho do Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Espiritismo, então, nos explica que a dor é proveniente de causas anteriores ou causas atuais da nossa existência. Então, nós vamos fazer um balanço. As dores que eu estou passando na atualidade, foi eu quem dei causa? Pela minha imprevidência, pela minha incúria, pela minha imperícia, minha invigilância, ou não? Se não, é de causas anteriores, e nós temos que verificar. Nós vamos falar disso com mais propriedade. Então, assim, o sofrimento não é castigo divino, mas oportunidade de reajuste, aprendizado e crescimento espiritual. Todos nós estamos nesta presente encarnação para evoluirmos. Todos. Oportunidade de reajuste com as leis divinas. Como nos fala Kardec no livro Céu e Inferno. Estamos aqui para resgatar, reparar e expiar as dores, as faltas que nós cometemos no passado. Aprendizado e crescimento espiritual. Por isso Kardec fala nesse mesmo capítulo 5, que a Terra é ao mesmo tempo uma escola, uma oficina, um hospital e um presídio. Uma escola onde aprendemos uns com os outros. Uma oficina onde temos a oportunidade de colocar em prática os dons que Deus deu a cada um de nós. Todos nós temos dons. Todos nós temos algo a dar, a ensinar ao nosso próximo. É um hospital porque estamos aqui para curar a nossa alma, o nosso espírito, não é o nosso corpo físico. Porque as doenças das quais nós somos acometidos, via de regra, fomos nós quem a pedimos e a projetamos, ainda quando estávamos na erraticidade, no plano espiritual, com o nosso anjo guardião, para que nós pudéssemos resgatar e expiar com maior celeridade as nossas faltas. Então, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Felicidade, portanto, não é ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade, nos diz Joana de Ângeles. Dor todos nós vamos ter. Já tivemos, estamos tendo e a teremos nessa presente existência. Como nos diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, seja a dor evolução, que vem de fora para dentro para nos fortalecer, seja a dor expiação, que é pagamento de dívida, é o carnezinho que nós trazemos para pagar as nossas promissórias, ou a dor auxílio, que via de regra nos alcança quando estamos próximo do nosso desencarne. Faltando já algum tempo para desencarnar, a gente é cometido de algumas doenças para testar a nossa confiança, a nossa fé em Deus, para testar a nossa vaidade, quebrar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para mostrar que nós não somos a azeitona preta da empadinha, que nós somos falhos, nós somos orgulhosos, invejosos, avarentos, e aí sim testar a nossa paciência.
Cito sempre como exemplo atualmente o problema de saúde do Divaldo, que aos 94 anos, acometido de um câncer de bexiga, acompanhou ele até os 98 anos, quando desencarnou. Um homem que só fez o bem, só trabalhou no bem, auxiliando a todos. O que sobra para nós? Então, muitas das vezes, nós somos egoístas. A doença pode bater a casa do meu vizinho, pode bater a casa do meu amigo, mas não pode bater a minha casa. Aí a gente se revolta com Deus, vem as blasfemas contra Deus. Por que comigo? Por que comigo não? Porque eu sou melhor do que os outros? Não somos. Então nós temos que ter essa consciência. Quem são os aflitos? Os aflitos não são apenas os que choram visivelmente, são também os que enfrentam doenças prolongadas, os que lidam com perdas afetivas, os que carregam culpas, angústias, depressão, os que se sentem injustiçados ou solitários, ou seja, todos nós somos os aflitos, como diz o Cristo. Todos nós carregamos os nossos problemas de ordem familiar, de ordem econômica, de ordem material, de ordem espiritual, as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Então somos nós, todos nós somos os aflitos. Por isso ele disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não promete cura para ninguém, promete alívio para as nossas dores, para as nossas vicissitudes, mas impõe uma única condição, qual seja, que nós pratiquemos o bem e a caridade. É só isso que o Cristo espera. Por isso ele resumiu todos os 613 mandamentos da lei judaica, os 10 mandamentos das leis de Abraão, em apenas 2 mandamentos: amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Facilitando a nossa compreensão, 2 mandamentos. E a gente faz? Não fazemos. Porque nós não conseguimos amar a Deus de todo o nosso coração. Como não, Wagner? Eu amo a Deus de todo o coração. Ama mesmo? Nós somos benevolentes para com todos? Nós somos bons com todas as pessoas? Nós somos indulgentes com as imperfeições alheias? Nós perdoamos as ofensas daqueles que muitas das vezes são os motivos dos nossos sofrimentos, das nossas angústias? Não. Então nós não conseguimos ainda amar a Deus de todo o nosso coração, porque nós ainda não conseguimos amar o nosso próximo, nós ainda não conseguimos perdoar, nós ainda não conseguimos ser indulgentes. Então aflitos somos todos nós. E onde está a bem-aventurança? A bem-aventurança, a felicidade, não está na dor em si, mas na forma como lidamos com ela. Por isso eu disse, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu perco um ente querido, vai doer? Vai doer. Mas se eu ficar angustiado, preso a isso, pelo resto da minha existência, isso é sofrimento, é opcional. Se eu sou acometido de uma doença, e eu não tenho a confiança, a resignação em Deus, em Jesus, eu vou sofrer. Então a dor, ela existe. Como eu sempre costumo dizer, a perda de um filho por uma mãe milionária, como para uma mãe miserável, o ai 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 é o mesmo. O câncer de um filho de uma mulher pobre, de uma mulher rica, o ai 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 é o mesmo. Mas como nós vamos lidar com essa dor, é o bem e o mal sofrer. Se nós sabemos lidar com isso, confiando, tendo calma, resignação, é o bem sofrer. Na outra existência, nós seremos os bem-aventurados, seremos os felizes, os agraciados, porque nós não blasfemamos contra as leis de Deus, porque nós soubemos compreender que se as dores que nos alcançaram não foram desta atual existência, foram das existências passadas. Então, quando o espírito aceita a prova sem revolta, busca compreender o sentido da experiência
e mantém a fé, a esperança e o esforço no bem, ele está sabendo sofrer. É a bem-aventurança. Seremos nós na nossa próxima encarnação, porque estaremos quitando os débitos que nós contraímos na vida passada. Então, muitas das vezes, fala-nos Richard Simonet no livro dele, Bem-aventurados os aflitos. Muitas das vezes a gente vem com a língua presa. Ah, mas por que eu vim com a língua presa? Eu não falava, eu não fazia fofoca na vida passada. Eu mostrava que as pessoas estavam erradas. Ah, eu vim com problemas de paternidade, de maternidade. Não posso ser pai, não posso ser mãe. Ah, mas eu fui um que trabalhou a sexualidade desregradamente. E aí agora nessa vida eu não posso ser pai, não posso ser mãe. Ah, eu vim com uma doença congênita no meu pulmão, no meu coração, no meu pâncreas. Ah, eu fumei muita droga, eu bebi demasiado. E aí? Nós estamos simplesmente colhendo aquilo que plantamos. É o que nos fala um dos princípios da doutrina espírita. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Eu colho aquilo que eu planto. E muitas das vezes nós não nos atentamos para isso. E aí a gente vem com essas dificuldades. E ele transforma a dor, transforma sofrimento em alavanca do nosso progresso espiritual. A consolação prometida por Jesus não é apenas futura no mundo espiritual, mas começa aqui, na paz íntima que nasce na confiança em Deus. Se eu tenho uma doença, é incurável, qual é o meu papel? Procurar os médicos, prolongar ao máximo a minha existência, mas confiante no amor e na misericórdia divina. Agora, se eu perco o emprego, calma, não vou me desesperar, não vou me matar por causa disso. Vou procurar meus amigos, distribuir meu currículo, correr atrás para conseguir outro, porque há a possibilidade de conseguir outro. Então, calma e resignação. Os maiores antídotos contra a loucura e o suicídio nos fala Kardec no capítulo 5 do Evangelho. Por isso que tudo ao seu tempo. Nós não podemos nos desesperar perante as dores. Provas e expiações, que a gente tanto fala, né, que a Terra é um mundo de provas e expiações. O que são provas? São aquelas que são escolhidas por nós, lá na pátria espiritual, antes de reencarnar. Eu sento com o meu anjo da guarda, se eu tenho certa liberdade para poder planejar o meu reencarne. Porque existem reencarnações compulsórias, que eu não tenho nenhum milímetro de possibilidade de falar, não, eu vou desse jeito ou daquele jeito. Porque eu fiz tanta besteira aqui na Terra, cometi tantos delitos contra as leis de Deus, que aí a reencarnação se chama compulsória. Muitas das vezes eu não tenho nenhum direito de escolha. Eu venho sem os dois braços, sem as duas pernas, entendendo tudo que as pessoas falam com um cérebro inteligente, mas numa cama, necessitando que alguém molhe o algodão e ponha com água na minha boca. Mas sabendo tudo que está acontecendo. Tanta bobagem que eu fiz. Eu tive uma repulsa tão grande por certa pessoa e não perdoo. Eu venho, nasço siamês com ele. Agora você vai perdoar. E agora não tem jeito. Ou então vocês se engalfinham novamente. Então somos nós. Então as provas são escolhidas. É como se a gente estivesse no colégio, na faculdade. De tempos em tempos fazemos uma prova para testar o nosso conhecimento. E as expiações, elas são impostas. É aquele carnezinho que a gente traz no bolso, na bolsa, para poder pagar gota a gota. E a gente não vem com o carnê completo, não. Porque se viéssemos com o carnê completo, a gente suicidaria no primeiro obstáculo. Então, aflições desnecessárias são as nossas más escolhas. E as necessárias são as provas e expiações que todos nós temos que passar. E nós vamos falar delas. Então, a Terra é um exemplo de mundo expiatório, cuja característica comum é servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes. Que espíritos rebeldes são esses? Nós.
com as nossas rebeldias contra as leis de Deus. Muitas das vezes aquilo que para os homens não é nenhum delito, para Deus é. Então, a gente comete sempre. Então, exilados aqui, nos fala Kardec, nossos espíritos têm que lutar contra a perversidade dos homens e os rigores da natureza. Trabalho duplo e difícil, que desenvolve as qualidades do coração e os da inteligência, para trabalhar o nosso sentimento com relação ao nosso próximo e para trabalhar a nossa inteligência diante das perversidades e das agruras do mundo. Ora, nós moramos numa terra como o Brasil, abençoada, ora na África, seco, ora em outro país gélido, e isso tudo para testar a nossa inteligência. Então, causas das aflições, como eu disse, elas podem ser tanto da vida presente, quanto relativo àquilo que nós fizemos nas nossas vidas passadas. Na vida presente, aqui devemos refletir, primeiro, a alimentação, se ela é excessiva ou inadequada. Se eu como muito, ou se eu não como o adequado para o meu bem-estar, vai me trazer problemas gástricos, problemas do coração, problemas da vista, problemas nos ossos, na parte óssea. E isso é resgate? Foi dívida contraída no passado? Não. Eu que estou dando causa, porque eu estou me alimentando mal, excessivamente ou inadequadamente. Exercício, vida sedentária. Eu não faço nada, só fico na frente do computador, na frente do celular, não faço um exercício, não caminho. Vou ter problemas futuramente para a questão de mobilidade. E eu vou pôr a culpa em quem? Em Deus, em Jesus? Não, a culpa é minha. Repouso, déficit de sono. Passo altas noites na madrugada, nas baladas, e aí? Aí no outro dia eu estou, como a gente costuma dizer, estou estragado. Tá. E as consequências no futuro? Foi Deus? Foi Jesus? Nós. Vícios, fumo, álcool, drogas, como eu disse, vamos nascer com problemas respiratórios, com problemas do pâncreas, do fígado, nos olhos. Foi Deus? Nós estamos resgatando alguma coisa? Não. Nós é que demos causa. Sentimentos, prepotência, luxúria, pessimismo, ódio, rancor, ressentimento, mágoa, preguiça, desânimo, angústia. O que eu já disse aqui? Mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança são causas de 70% a 80% dos cânceres. Então, para que a gente vai guardar lixo no nosso coração? Como eu disse, quem é que guarda comida estragada na geladeira em casa? Ninguém. Então, por que nós vamos guardar lixo no nosso coração? É só para sofrer. E isso aqui não é resgate, não. Isso é da vida atual, que nós estamos dando causa. Então, remontemos passo a passo a origem dos males que nos torturam e vamos verificar que as mais da vez não podemos dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição, nos diz Kardec. Ou seja, nós mesmos damos causa a muitas das nossas aflições apenas com escolhas equivocadas. Nós. Eu ganho X, eu gasto 3X, me encontro todo endividado, não consigo pagar minhas contas. E aí? O que foi o problema? Foi meu, da vida passada? Não. Imprudência minha. Se eu encho, como a gente costuma dizer, o picuar a noite inteira, no outro dia eu estou passando mal, vomitando, culpa de quem? Minha. Imprevidência minha. Invigilância minha. Então são escolhas que nós fazemos. Pega o carro, coloca na estrada, põe 170, 180 por hora. A Santinha que estava lá em cima já pulou há muito tempo para fora do carro. Vai você sozinho. Estoura um pneu, bate o carro, morre. Culpa de quem? De Deus? De Jesus? Do meu anjo da guarda? Que não me acompanhou? Porque ele foi o primeiro. Passou de 110, ele pulou fora. Então, nós é que escolhemos, muitas das vezes,
de forma equivocada. Ambição, a avareza. A gente só quer ter. Hoje nós não preocupamos em ser, nós preocupamos em ter. Por isso, no capítulo 16 do Evangelho, nos fala: não se pode servir a Deus e a Mamon. Quem que é Mamon? É o demônio ou o espírito, de acordo com a teologia clássica cristã, que diz que aguça em nós o desejo de possuir. Se a gente tem uma casa, quer ter duas. Se tem duas, quer ter quatro. Se tem um carro, quer ter dois. Se tem um par de sapato, quer ter 10. As mulheres, né, as centopeias. Então é assim. E os homens, quer um tênis, quer ter 2, quer ter 3. Para quê? Somos nós. Só pensamos em ter e não em ser. Então essa é um dos problemas nossos. Preguiça, excessos, vícios, inveja. Tudo isso são causas que nós mesmos damos na atual conjuntura, na atual existência. Não é coisa do passado. E aí a gente sofre. Então a consolação espírita, o espiritismo consola porque esclarece. Ele nos ensina que a vida não termina no túmulo. Os reencontros são inevitáveis. Nenhuma lágrima é desperdiçada e nenhuma dor é infinita. Como dizia o Chico, tudo passa. Nós temos que ter calma, paciência. Tudo passa. Momentos de felicidade vão passar? Vão. Os momentos de tristeza vão passar? Vão. As dores vão passar? Vão. Só que nós precisamos ter calma. Não é no tempo nosso. Quando a gente faz a oração dominical, a oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas mentira, a gente quer que a nossa vontade seja feita. A gente erra a vida inteira. Levanta certa manhã com a água no pescoço, pelo amor de Deus, me ajuda. E quer que a ajuda chegue a meio-dia. Se chegar 2 horas da tarde, a gente já está bravo. Somos nós. Erra a vida inteira e quer que o socorro venha a toque de caixa. Paciência. É a lei do plantio. Com Deus não tem barganha. É a lei do merecimento. Não adianta eu pedir para o meu filho passar no vestibular que eu vou caminhar daqui até a Romaria com a cruz do meu peso. Ah, se o meu filho não estudar, ele está lascado. Porque o filho do vizinho vai estudar e vai passar. Se eu peço para que Deus cure a minha doença de um ente querido, se tiver merecimento, vai ser curado. Não precisa eu querer fazer barganha com Deus, não. Eu vou até Aparecida, vou entrar na medalha milagrosa de joelho 30 dias. Não é assim que funcionam as leis de Deus. Eu tenho que plantar para colher. Porque muitas das vezes, como eu disse, as doenças das quais nós somos acometidos, nós é que escolhemos com o nosso anjo guardião antes de renascermos. Eu vou. Lá para os 40 anos eu vou ter uma artrose no joelho, vai começar a dificultar a limitação, você vai começar a parar de jogar bola. Lá para os 67 você vai pôr o marca-passo, para testar, já a doença auxílio chegando, próximo do desencarne, para testar sua vaidade, seu orgulho, sua avareza. E testar nossa confiança em Deus. Somos nós escolhemos. Então, a vida não termina no túmulo, somos espíritos imortais, vamos nascer e renascer quantas vezes forem necessárias. E a certeza da imortalidade da alma muda completamente a nossa relação com o sofrimento. Aquilo que parecia injustiça passa a ser compreendido como etapa de uma jornada maior. Por quê? Porque nós compreendemos. Todos nós vamos passar por dores, por dificuldades e passamos. Não é só o nosso vizinho, não é só nós. Todos. Uns mais, outros menos, de acordo com aquilo que nós tivermos feito nas vidas passadas. Então, qual que é o papel da fé e da caridade? A fé raciocinada, base do Espiritismo, não elimina a dor, mas fortalece o espírito para atravessá-lo. Com confiança, com fé, com esperança, na certeza de que tudo passa. Então, a caridade, especialmente nos momentos de aflição, tem um poder transformador. Por isso, Cristo nos diz: eu vos aliviarei. Ele não promete cura, mas exige uma condição de nós, a prática do bem e da caridade. E é sempre praticando o bem e a caridade que nós vamos ser auxiliados nas nossas necessidades. Então, quando ajudamos alguém, esquecemos um pouco de nossas próprias dores.
Como eu disse, a caridade é o único tesouro que, se distribuindo, aumenta cada vez mais para nós. É o bem que a gente faz. É o que Santo Agostinho nos fala, da consciência tranquila, do bem praticado em prol do nosso semelhante. Então, quando consolamos, somos consolados. E quando amamos, a dor perde o espaço. O que o Chico dizia para as pessoas quando chegavam lá em sofrimento? Ai, Chico, eu estou depressivo, melancólico. Meu filho, vou curar essa depressão sua, essa melancolia sua hoje. Você vai me acompanhar até a Vila dos Pássaros Pretos. Você vai lá me ajudar a distribuir alimento, a orar por aquelas pessoas carentes, necessitadas, muito mais do que nós. É assim que a gente faz. Vai descascar uma cebola, vai fazer uma sopa numa casa espírita, numa casa religiosa, vai dar um passe num irmão lá no hospital, nos hospitais geriátricos, vai distribuir um lanche para os nossos irmãos lá na Marcos Xerém, em estado de drogadição, sem roupa, sem alimento, todos lá no vício. Mas a hora que recebe um lanche, um refrigerante, um copo de suco, vem louco de fome, de sede. Distribuir alimentos, um lanche à noite para as famílias que ficam nas UPAs sem ter um dinheiro para comprar um lanche, enquanto aguardam os seus entes queridos lá sendo assistidos pelos médicos. Tanta coisa que a gente pode fazer para auxiliar, e a gente fica no nosso comodismo, olhando só para o nosso umbigo, reclamando de tudo e de todos. Ó céus, ó vida, ó azar, sabia que não ia dar certo? Lembra daquele desenho animado? Somos nós, a gente só reclama. Só temos é que agradecer. Então, concluindo, bem-aventurados os aflitos não significa felizes os que sofrem, mas sim felizes os que, mesmo sofrendo, confiam em Deus e perseveram no bem. Essa é a bem-aventurança. Esses são os felizes que o Cristo disse no Sermão do Monte. Dos 5 sermões que o Cristo nos deixou, reputa o Sermão do Monte o mais belo. Depois da oração dominical que ele nos deixou o Sermão do Monte, quando ele preparava a última ceia antes de partir para o Monte das Oliveiras. Que possamos então compreender nossas aflições como convites ao crescimento espiritual e que, amparados pela fé, pela esperança e pela caridade, transformemos a dor em luz para o caminho e que Jesus possa nos abençoar e nos fortalecer. Como disse o Cristo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então que Deus possa realmente continuar nos dando as oportunidades, Jesus, nosso guia e modelo, possa continuar nos sustentando, encontrando-nos sempre com os pensamentos, com os corações voltados realmente no desejo de sermos bons, benevolentes, indulgentes com o nosso próximo e que a espiritualidade maior nos assista, sempre nos intuindo, nos inspirando para que nós possamos sempre fazer o melhor de nós, para que nosso crescimento espiritual seja o mais sério possível. Rogando a Jesus, agradecido pela oportunidade bendita da noite de hoje, que Ele possa conduzir de volta à espiritualidade maior todos esses irmãos que aqui compareceram com a sua permissão para aprender conosco na noite de hoje, e que Maria, nossa mãe, possa cobrir-nos com o manto sagrado que cobriu Jesus, conduzindo-nos de volta aos nossos lares na mesma segurança que aqui chegamos. Gratidão mais uma vez pela paciência.